Pois bem, boa noite, olá a todos. Eu sou Eduardo Braga, estamos aqui para o segundo encontro. É um prazer estar falando com vocês. E para todos aqueles que acompanharão ao vivo, para todos aqueles que acompanharão a gravação, muito obrigado por aparecerem. É ótimo fazer isso e muito melhor é compartilhar tudo isso com todos vocês. E hoje é o nosso segundo encontro. Hoje nós falaremos sobre o Egito, sobre um aspecto diferente. E o Egito tem muitas particularidades. Na verdade, o ambiente médio-oriental, o ambiente do Levante, do norte da África, ele apresenta características muito específicas. E por ser uma região antiga, uma região de muitas disputas, de muitos entraves de batalhas e de muita disputa por poder, onde se exerceu poder durante muito tempo, grandes reinados, grandes impérios, é também igualmente importante sabermos que as influências religiosas, políticas e que nos chegam até hoje não surgiram de um momento para o outro. Então, elas foram criadas e modificadas através da influência de cada povo e de cada império sobre toda a região e sobre todos os públicos que interagiam com aquela área, já que se trata de uma região de trânsito e de muito comércio, de muito intercâmbio comercial e cultural. Então, dessa forma, o Egito, que já foi uma grande potência, uma nação, um império politeísta, um império que encheu toda aquela região, envolvendo também Grécia, também Roma, com um panteão enorme de deuses e de divindades e de ritualísticas. Essa região também recebeu influências. O Egito talvez tenha sido conste com um dos primeiros registros de um povo a querer e a elevar o posto de uma deidade monoteísta, o que é uma característica muito forte, ainda que tivesse um panteão enorme e bastante diversificado. Alguns registros, os primeiros registros, pelo menos dentro do que seria a Pérsia, o Levante, tratam dos registros egípcios. E o Egito também, além de influenciar, recebeu influência das culturas que se desenvolveram na região. E dentre essas culturas, a cultura muito forte, muito disseminada no mundo de forma monoteísta, que é o islamismo. Então, o Egito consegue não só transmitir toda a sua influência, toda a sua cultura, como muita influência e muita cultura. E dessa forma, é normal que hoje nós vejamos um caldeirão, uma efervescência de práticas culturais, de práticas religiosas, e tudo isso se movendo dentro da região e dentro dessa área e desse povo. E dentro disso, uma das festividades religiosas, cultural-religiosa mais interessantes e mais disseminadas atualmente é o Ramadã. Uma prática muçulmana que nos é apresentada através dos 5 pilares do islamismo e que chega até nós, por exemplo, através das práticas que acontecem agora nessa época. O islamismo e a religião muçulmana se vale, assim como o judaísmo, do calendário lunar. Então eles se valem do calendário solar para as relações comerciais, para as relações mundanas, e para as questões religiosas se valem do calendário lunar e de toda uma diferente adaptação ou
uma forma de elaboração das ritualísticas diferenciada. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Tudo isso com o oferecimento e o agradecimento da Spin Viagens, que é quem viabiliza e quem patrocina esses encontros. Então, se você quer viajar, quer conhecer o Levante, quer conhecer o leste europeu, a Europa em si, a Ásia, parte da África, muitos lugares para conhecer, a América Latina, a América do Norte, conhecer qualquer das regiões, converse com a Miriam na Spin Viagens. A Miriam tem pacotes maravilhosos, roteiros turísticos deliciosos e todo esse conhecimento para transmitir para todos nós. Então, vale muito a pena. Assim que a pandemia passar, ou assim que as coisas estiverem melhores, mais fáceis de trânsito, entre em contato, vejam os roteiros, há muita coisa boa para conhecer e é sempre mais fácil quando a gente tem alguma pincelada do que vai encontrar e de como vai se relacionar com essas novidades e com esse mundo todo. Então, agradeço Miriam, agradeço Val, a Spin Viagens está nos acompanhando e patrocinando todo esse repertório de conhecimento. E logo teremos mais conteúdos da Spin também. Quem vai falar conosco e logo chega, porque já está praticando o Ramadã, é a Roda, egípcia, egiptóloga, muçulmana, uma guia turística e cultural maravilhosa, uma pessoa com muito conhecimento e com bastante prática nessa lida com as questões culturais voltadas para o público sul-americano. Então ela se especializou no espanhol, no português, para atender esse público e apresentar, ainda mais para nós sul-americanos que temos tão recente, uma história pós-colonização tão curta, apresentar histórias do Egito, ou histórias que datam de 10, 12, 15 mil anos e que guardam ainda monumentos, templos e relatos que são bastante intrigantes e que contam muito da história da humanidade, de como chegamos até aqui. Enquanto a Roda se prepara, após os rituais do Ramadã, nós tivemos a nossa primeira live, que foi sobre a Parada dos Reis do Egito, que foi o desfile dos reis, e surgiram algumas questões, surgiram algumas perguntas, muitos comentários, e espero que vocês tenham gostado, porque foi a nossa introdução ao assunto e a nossa chegada para falar dos assuntos do Egito, para trazer os assuntos do Egito para cá, para o público brasileiro, de uma forma que ficasse mais gostoso e mais atraente. Caso tenha surgido dúvidas, questões, tanto nós aqui no canal da Spin também, a Spin Viagens vai fazer conteúdos para interagir, para mostrar muito do conhecimento, e caso vocês tenham questões, tragam as questões, a gente consegue fazer um debate mais gostoso, um debate mais interativo, e com isso nós descobrimos muito mais também do que vocês querem saber e conhecer sobre esse roteiro que, além de exótico, é cultural, é religioso, ele é ecumênico e traz muito conhecimento, traz um frescor de alma para quem consegue conhecer e acompanhar. Bom, nós já estamos com muitos participantes, agradeço a todos que estão aqui. A Roda está terminando as ritualísticas dela de Ramadã. Algumas das ritualísticas envolvem a entrada na madrugada, a entrada no período da madrugada. Enquanto isso, sabemos que dentro dos pilares do islamismo e dentro dos pilares que sustentam um dos assuntos que nós falaremos, o Ramadã, existem 5 práticas que são estimuladas e são orientadas a qualquer pessoa que pratique o islamismo, a religião muçulmana.
Uma delas é o desenvolvimento da fé, a prática da fé, que envolve a reza e a aceitação do credo. A segunda é a oração, é muito importante a prática da oração, e são pelo menos 5 práticas diárias para todo muçulmano, para todo praticante da fé islâmica. O jejum, que é praticado, aí sim nós estamos falando do Ramadã, um mês do calendário lunar de jejum durante o período da manhã, o período do sol, né, do poente, do nascente até o poente, com orações, com maior frequência em mesquitas, com um trabalho de autoobservação, um trabalho de autocontrole muito sério, muito forte. E durante esse período, a entrega de alguma... ceder a parte da sua dedicação e do seu tempo, do tempo do praticante, da pessoa que exerce a fé islâmica, voltada ao cuidado pessoal e ao exercício da fé, através das orações e da concentração. Então, é uma prática bastante interessante, tem um simbolismo muito forte. E além desses pilares, o pilar da caridade, que também no Ramadã, nesse período de jejum, é muito praticado, e justamente para reforçar essa percepção da caridade, ou seja, da percepção dos momentos de dificuldade e do fortalecimento do agradecimento, nesse caso o agradecimento a Allah, agradecimento à vida, aos momentos superados, e a peregrinação, que todos que puderem, todos que conseguirem, devem peregrinar pelo menos uma vez até Meca, até conseguir fazer a visita ao local sagrado, peregrinação a Meca. Então, esses são alguns dos pilares, os principais pilares, os 5 pilares da fé islâmica. E dentro desses pilares, o que nós vivemos agora é o pilar do jejum, que é muito praticado e é muito divulgado, bastante disseminado. Para nós ocidentais, talvez um pouco menos, porque nós temos uma tradição judaico-cristã muito mais forte, mas ainda assim bastante disseminado, já que se trata de uma cultura que tem crescido, religiosamente tem crescido e abarcado muito a cultura mundial, ou seja, ela tem interagido com a cultura mundial. E a fé é um dos pilares do desenvolvimento social, cultural, religioso. Então faz muito sentido que, juntamente com todo o crescimento social e cultural, venha essa participação religiosa como parte. E agora, para falar com vocês e para nos abrilhantar com todo o seu conhecimento, eu vou chamar a Roda para fazer parte da nossa conversa. Então, com essa breve introdução, nós recebemos a Roda, a nossa menina, a nossa participante esperada e com tanto conhecimento sobre o que é essa cultura islâmica, o que são esses pilares e o que é o Ramadã na vida do Egito e na vida do praticante do islamismo. Tudo bem, Roda? Boa noite. Tudo bem, Eduardo? Como está você? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu começo a sentir Boa que tarde, gente linda. de tanto falar com você sobre o Ramadã, parece que eu estou praticando o Ramadã. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Parece que eu estou fazendo parte disso, de verdade. Olá, gente linda, como vocês estão? Já começamos o mês do Ramadã no dia 13 de abril. Os muçulmanos ao redor do mundo começaram o mês sagrado de Ramadã nesse nono mês de calendário islâmico. É? Sim. Um mês muito importante, sagrado. Fazemos jejum aqui. De verdade, a religião muçulmana vale a pena muito de falar da nossa religião. De verdade, em geral,
Durante o trabalho de guia, por exemplo, as regras que não falamos de futebol, de política, de religião, você sabe. Verdade, verdade. Mas vale a pena falar da religião muçulmana um pouquinho, não muitas coisas. Ademais, eu sou guia turística e conheço muita coisa da minha religião, porque também sou muçulmana, sabe? Então, agora para mim é uma honra apresentar para todo mundo minha cultura da nossa religião muçulmana. Ah, Olha, a religião muçulmana tem 5 pilares importantes, colunas, também podemos falar 5 mandamentos, muito importantes para todos os muçulmanos do mundo. Os muçulmanos representamos 30% da população mundial. Por isso, vale a pena apresentar uma ideia e falarmos um pouquinho da nossa religião. Primeiro, aqui a religião muçulmana entrou no Egito no ano 642 por um conquistador muçulmano, se chama Amr ibn al-As. E como já falei que tem 5 mandamentos, então agora vou explicar para vocês que os 5 mandamentos da religião muçulmana, 5 colunas importantes. Temos, por exemplo, 3 quase obrigatórias para todos os muçulmanos e temos 2 só para gente que tem, para muçulmanos que tem capacidade financeira. Por exemplo, agora falamos da primeira coluna da religião muçulmana. Primeiro é fé, acreditação, acreditar em um Deus único. E também Maomé é profeta. Olha, isso se chama, nossa religião, se chama Shahada. Acreditar que só um Deus só, Allah, e Maomé profeta. Segunda coluna é oração. Temos 5 orações. Rezamos 5 vezes por dia. A primeira ao amanhecer, a segunda ao meio-dia, terceira antes ao pôr do sol, sim. Quarta depois ao pôr do sol e a última, quinta, depois de 1 hora do pôr do sol. Assim todos os dias. Agora temos horários, todo mundo sabe a que hora pode rezar, também escutamos a chamada. Você lembra, Eduardo, hein? Quando ficou aqui no Egito? 5 Lembro. chamadas por dia. E também, até também a nossa primeira oração. Você lembra que está às 4 horas da manhã, hein? Sim, muito cedo, realmente. Uma chamada, chamadas em todas as mesquitas. Acordamos, hein? Todo mundo acorda, hein? Não tem Os como, né? Não muçulmanos, tem como. os Rosa, muçulmanos aqui são praticantes. olha, o muçulmano egípcio, ele se faz ouvir, né? Ele não deixa passar desapercebido. Acho incrível. Se não é só pela fala, que a fala o idioma é forte, o falar é forte, e ainda tem essa participação comunitária conjunta que assim, chama atenção, é uma coisa que atrai bastante. E uma das curiosidades que surgiram e que nós temos aqui. Bom, o Egito ele vem de um politeísmo muito forte. Ele influenciou Grécia, ele influenciou Roma. Ele já nesse trabalho com Levante, com a Pérsia, com essa proximidade, já tinha um politeísmo muito forte que já era praticado nessa região e influenciou muito o Ocidente, né? Com todo esse arcabouço de cultura e de deidades. E também você falou na outra live na última que nós fizemos, que provavelmente o primeiro registro de desejo de adoção de um rei único, de um Deus único, também foi egípcio. Muito antes do islamismo, muito antes do judaísmo. Como é que E os os faraós egípcios... eram monoteístas de verdade, Sim. monoteísmo. Acreditaram também em um Deus único e os outros deuses eram deuses secundários.
Mas você lembra da Akhenaton, né? Sim, exatamente, Akhenaton, exatamente. Akhenaton. Akhenaton acreditou e convidou todos os egípcios para adorar um Deus único, que era seu Deus Aton, né? Sim. E E ademais também todos os obeliscos que estavam construídos na frente dos templos, todos também indicaram a um Deus único, hein? Imagina que a forma interessante. Sim. é por isso, é. Igual para nós agora, você lembra quando visitou o Egito, também as mesquitas têm minaretes, é? Exato. Minaretes é a torre da mesquita que antes usamos para chamar a oração, é? Sim, E verdade. o Cairo, a cidade mais cheia com mesquitas. Se você lembra que eu falei que a cidade do Cairo, conhecida no mundo por a cidade de 1000 minaretes, porque tem muitas mesquitas. Todas as ruas aqui estão cheias com mesquitas, em Ver- todas partes. Verdade, sim, eu me Todo mundo lembro. E a reza, arquitetura é muito reza, bonita, né? reza na mesquita. Aqui, durante, por exemplo, a oração, as pessoas deixam seus negócios, lojas abertas e vão para rezar, imagina. Todos juntos, todos. Todos juntos, hein? Para o homem melhor rezar em mesquita, para a mulher melhor rezar em casa, porque nós Hum. as mulheres temos mais responsabilidade, hein? Crianças, hein? Eu não duvido, pior é que tem mesmo, bem mais, né? Imagina, antigamente as mulheres não saíram da casa, hein? E a mulher, e a religião, sabe que não é religião machista, assim, não? Quer proteger a mulher, sabe? E sabe que a mulher tem muita coisa, muita responsabilidade, hein? Roda, quando você explicou isso Então, no Egito, realmente chamou a atenção essa visão, essa percepção de como a religião trabalha o cuidado com a mulher. Isso é muito interessante. Passa pra gente, porque isso muito. tem muito a ver com o Ramadã, tem muito a ver com os pilares de toda essa cultura, e isso influencia as relações, né? As relações do dia a dia. Conta pra gente. Olha, de verdade, Eduardo, muitos turistas ou muitas pessoas no mundo estão pensando que nossa religião, como disse a mulher, pede da mulher para cobrir a cabeça, seu cabelo, ficar com lenço, assim, vai na rua com manga longa, tudo isso. Então, como uma religião machista, mas não, isso é mais proteção à mulher. Sabe que a vezes eu estou pensando igual, como os turistas também, como os estrangeiros, que é uma coisa forte, mas sabe que, Eduardo, estou pensando no final, resultado de todas essas normas e regras. Imagina que a mulher bem protegida em qualquer país muçulmano, a mulher, por exemplo, tem todos os seus direitos. O homem sempre é responsável da sua mulher, da casa. A religião, por exemplo, não permite a convivência antes de casar, sabe? Uma vida que não podem ficar juntos, não podem conviver juntos antes de casar. Por exemplo, muitas coisas. Ao final, tem bom resultado. Aqui no Egito não temos, por exemplo, mulher solteira, sabe? Não temos, é verdade, não temos crianças que não conhecem seu pai, Hum, e, sabe? Aqui cada criança tem seu pai. Imagina, hein? Por exemplo, no estrangeiro, muitas crianças que não conhecem seu pai. Então, tem, muito. a religião muçulmana está fazendo tudo isso para o ser humano, cada vez para fazer mais paz para nós e também para os nossos, hein? Que linda! Então, Ok. a primeira, por exemplo, a primeira pilar da religião muçulmana foi fé e segunda oração. E a terceira é o nosso tema hoje, Ramadã.
um mês sagrado para os muçulmanos, que todos os muçulmanos estão esperando todo ano para fazer jejum, esse mês sagrado, e que rezamos e celebramos a revelação do Alcorão. Hein? Em nosso Alcorão, Deus falou, o mês de Ramadã. Foi o mês em que foi revelado ao Corão, orientação para a humanidade e evidência da orientação e descrimento. Quem de vós precisar ou novilônio deste mês deverá jejuar. Então, todos nós fazemos jejum. Começamos o jejum do amanhecer do sol até ao pôr do sol. Mas conhece Eduardo, Maomé antigamente não teve relógio, né? Então ele fez, sim, nós agora temos relógio e temos os horários que nós acordamos. Olha, imagina, nós acordamos às 3 horas da manhã 3 horas. para comer. Uau. Às 3 horas da manhã, da madrugada. Todo mundo come, também bebe muitos sucos, ok? Muita água para aguentar, para poder aguentar o fome e sede de dia seguinte. Você sabe que nós não tomamos álcool, é? Verdade. Álcool é proibido na nossa religião muçulmana. Sim. Só bebidas, porque às vezes perguntam também, nem às vezes festas, Ramadã para nós festa também, mas festa religiosa, sabe? Uhum. Ramadã para nós, um mês de pensões, 4 semanas de adoração, espiritualidade, perdão, felicidade, tudo isso, sabe? Nós fazemos jejum da primeira oração até a quarta oração, do amanhecer do sol até o pôr do sol. Quase 15 horas, sem comer nem beber até água. Hein? Nada de nada durante o dia. Mas isso, fazer jejum, não só de comida e bebida só, senão de muitas coisas, como não fazer nenhum dano para nenhum ser humano. Fazer jejum das coisas ruins, das coisas más, não falamos mal de ninguém, não fazemos nenhum dano, ao contrário, fazemos boas obras, sabe? Essa é uma maneira da adoração também para Deus. Através sabe? da ação, através da prática diária e cotidiana. Assim também, para os muçulmanos, acreditamos que apagamos os pecados, hein? Olha só. Imagina. Uau! Já a balança de pecados está cheia, hein? Você comprou. Verdade. Roda. Então, nós temos a balança. Isso. Roda, e quando chegam turistas, por exemplo, como nós latinos, que temos uma prática mais cristã, temos uma cultura diferente, dentro de um ambiente que tem uma cultura islâmica e, por exemplo, numa época de Ramadã. Então vamos supor que chegaram os turistas. O turista pode participar disso, ele pode interagir com toda essa prática e com toda essa festividade que também é religiosa. Como é que ele interage com isso e como é que o Egito e os egípcios recebem essas culturas diferentes nessa época? Olha, nessa época, por exemplo, todas as pessoas que estão trabalhando no setor turístico, trabalhamos igual, sabe? Igual durante o dia, todas as visitas, não que trocamos o roteiro também. Trabalhamos igual. E também os restaurantes, por exemplo, contratamos restaurantes que estão abertos também para os turistas, porque os turistas não sabem nada dessa cultura. É verdade. E como vai praticar? Por exemplo, nosso jejum é forte, eu sei. Então, o turista, ele faz suas visitas e durante o dia também ele come seu almoço. E nós estamos, por exemplo,
sabemos que tem também um tempo para comer e ficamos noutra parte do restaurante. Sabe que nós aguentamos, porque estamos acostumados, Sim. sabe? Igual como, por exemplo, eu quando fico em casa fazendo muita comida e sobremesas, porque Ramadã também fazemos muitas doces especiais e sim, muito, com muitos nozes também. Ah, Então, em Ramadã engordamos mais, imagina. é jejum e tudo compensa na madrugada. A madrugada compensa. Uma guerra, uma guerra a partir do pôr do sol. Muita guerra. Muitos sucos, comida, muita comida. Os árabes comemos bastante, comemos muito. E E a comida comem árabe é bem. muito gostosa. Nossa, é muito boa. Sim, delícia, graças a Deus. E tudo de delícia engorda, hein? É verdade, né? Não tem como. E então, Tudo de Poda, engorda. se, Hum. se, por exemplo, o turista quer participar de um roteiro mais religioso dentro do Egito, existe um roteiro religioso? Existem mesquitas que possa visitar para conhecer a prática, por exemplo, do islamismo? Porque os templos nós já sabemos, os templos estão abertos, os templos da cultura egípcia estão abertos. Agora, os templos islâmicos, eles também são visitados? Há um roteiro para isso? Também tem também um roteiro e visita as mesquitas. Olha, aqui o Islã no Cairo já começou faz 1000 anos, sabe? E nós temos mesquitas antigas monumentais. Uau. Então, podemos fazer um roteiro por exemplo, de 5, 6 mesquitas aqui no Cairo. Temos mesquitas são lindas. Se você lembra quando fomos à Cidadela de Saladino, Sim, eu que lembro. lá tem uma vista panorâmica, temos duas mesquitas bem grandes lá. Essas são duas mesquitas lindíssimas. A diferença de cada uma, por exemplo, são alguns metros, mas tem 500 anos de idade de Uau. diferença entre os dois. Um do século XIV e outro do século XIX. Essas duas mesquitas, um do Sultan Hassan e outro de Rifai, são lindas demais. Então, o turista, durante sua viagem aqui em Egito, faz tudo igual, como quer tempo. O guia está trabalhando todo dia igual. De verdade, para nós, o jejum, por exemplo, o primeiro dia é difícil, mas depois, como fazemos em treinamento, sabe? E não ficamos depois assim sem ganas de comer nem de beber, Uau. se aguentamos bem. Olha, quero dizer uma coisa. Por exemplo, quando eu explico para os meus turistas que jejum, ficamos sem comida e bebida. Dizem nem bebida. Uau. E por isso fica mais assim, com a mais admiração. Mas quero contar uma coisa. Faz 3 meses eu fiz análises que meu doutor ele pediu de mim. Uhum. E ele falou para mim que tenho que fazer jejum antes dos exames, 6 horas de jejum, Uau. Olha. sem comer nada, mas permitiu para mim para tomar água. Eu tomei muita água e para mim essas 6 horas foi muito, muito ruim e muito difícil. Eu acho, se a pessoa faz jejum com bebida, é mais difícil, Sério? porque vai tomar muitas bebidas. Hum. Acho que depois da experiência, eu acho que assim é melhor. Olha, jejum é muito saudável para a saúde e purificação. E todo mundo que faz e não sofre. Ademais, uma coisa, a nossa religião sempre quer fazer, não pode obrigar as pessoas a fazer uma coisa difícil. Ao contrário. Por isso, o jejum também, Eduardo, não é para as mulheres grávidas, sabe? Não para os velhos, sabe?
também nem para as crianças, porque se você lembra que eu falei um mês de adoração, Verdade. então da adoração as crianças que sabem, Verdade. sabe? Uhum. Então Ramadã não é para algumas pessoas, para pessoas velhas, não para mulheres grávidas, não para crianças e ademais para doentes, não é para doentes. Ah, Porque doente tem que tomar remédio, por exemplo, uma pessoa diabética toma remédio, tudo isso. Então, religião não obriga ninguém dessa gente. Se uma pessoa tem doença, não é problema. verdade, realmente tem uma reserva. Ô, Roda, Normal. você me explicou uma coisa, e eu gostaria que você explicasse para todos nós que estamos acompanhando agora, que, poxa, o Egito, ele teve a influência do Império Bizantino, ele teve a influência do Império Persa, ele teve influência do Califado Ortodoxo, ou seja, vieram muitas culturas, passaram pelo Estava Egito, ninguém. influenciaram o Egito. E você nos contou que uma das maiores obras cristãs dentro do Egito, quando você nos levou a uma das igrejas, foi restaurada na retomada do império Árabe, pelos árabes. E isso foi assim, foi de explodir muçulmanos. cabeças. Ou seja, os árabes na retomada, após a retomada, após toda a questão, eles restauraram toda aquela questão cultural que havia dentro do Egito. Como é essa De relação de verdade. diversas culturas? E hoje a predominante é a árabe, né? Hoje a predominante, a forte, a que marcou muita presença foi a árabe. Como é a interação, por exemplo, com o cristianismo, com o budismo dentro do Egito? Eduardo, eu gostei muito dessa pergunta, hein? Excelente pergunta. De verdade, é, essa pergunta é importante, que aqui você lembra muito bem quando fomos ao bairro Copta, Nossa, que é bairro cristão, sim. onde está a igreja de São Sérgio, onde ficou a Sagrada Família, a Virgem Maria e seu filho Cristo. De verdade, essa igreja e todas as igrejas que estão ao redor lá, todas estavam restauradas, perdão, durante a época dos muçulmanos, sobretudo na época dos Fatimis, que eram muçulmanos iraquis, de Iraque. Eh, Quero dizer uma coisa: todos os conquistadores muçulmanos, quando conquistaram qualquer país, eles faziam e construíram muita construção. Por exemplo, em Egito restauraram tudo e todos restauraram muita coisa, respeitaram os templos dos faraós, restauraram as igrejas, sabe? Eles podiam manter tudo e conservar, restaurar tudo, porque tudo nessas igrejas lá no Bairro Copto, muito trabalho árabe. Sim, Até também na sinagoga, você lembra quando fomos a uma sinagoga dos judeus? Eles sim, restauraram também a sinagoga. verdade. Olha, E é uma coisa incrível, porque é todo realmente mundo, um trabalho de conservação de uma outra cultura, né? olha, Eduardo, muitos turistas visitaram o Egito, mas acho que também muitos mais turistas visitaram a Espanha. Lá, muita influência dos árabes muçulmanos. Verdade. Olha, o que construíram lá? Eles conquistaram Espanha quando toda a Europa era nada. E eles construíram, fizeram muita arquitetura. Hoje em dia, Espanha está vivendo do turismo que é feito para árabes, hein? Por toda a arquitetura dos árabes. Todo o sul lá na Espanha tem mesquitas dos árabes.
Verdade. Olha, pergunta qualquer, por exemplo, turista, que lugar mais lindo em Espanha? Ele fala da arquitetura na Andaluzia, Granada, Córdoba, o Palácio da Alhambra, todas as mesquitas lá. Olha, todos os países que foram conquistados por os árabes, todos têm muita arquitetura árabe. Sim. Eles construíram, não destruíram, sabe? E ademais outra coisa, por exemplo, Amr ibn al-As foi o primeiro conquistador muçulmano que entrou no Egito no ano 642. Ele, quando entrou no Egito, os bizantinos estavam tratando mal aos cristãos aqui no Egito. Mataram muitos cristãos no Egito durante a era de perseguição, sabe? Então, o Amr ibn As fez o contrário. Ele tratou bem, não obrigou ninguém para pagar impostos e tudo isso. Então, eles queriam muito a Amr ibn As, ajudaram a Amr ibn As. Por isso, muitos cristãos ele converteram à religião muçulmana, Olha só. sabe? Uhum. Então, a religião, por exemplo, muçulmana não é religião machista, como todo mundo sabe, não perdão de falar isso, não, nunca é de terrorismo, como, por exemplo, apareceu nos médios e tudo isso, porque muitas mentiras também na política, a política é muito difícil, sabe? Então, toda a história do mundo, falou com os árabes, eles agregaram muita arquitetura, e os árabes, quando, por exemplo, entraram em Espanha, eles apresentaram muita ciência, astronomia, química, tudo para a Espanha quando a Europa era cega, né? Sim, tem muito estudo sobre isso, acho muito bonito. E surgiu uma pergunta aqui. A Miriam fez uma pergunta e ela pergunta o seguinte: como funciona a agenda do trabalho durante a época do Ramadã e do jejum? Como é que funciona a agenda de trabalho, Roda, para vocês? Trabalhamos normal, todo dia. Trabalhamos, por exemplo, aqui todo mundo trabalha normal, mas uma coisa, temos exceção, por exemplo, sabe as lojas, por exemplo, da roupa, Sim. isso é um exemplo. Por exemplo, imagina Eduardo, Miriam, quem vai comprar durante o dia de Ramadã, quem vai comprar e ele fica com jejum, sem comer, sem beber. Então, sempre a gente faz suas compras depois de comer, Ah, durante a noite. Por isso, muitas lojas estão fechadas durante o dia, sabe? E as pessoas, os muçulmanos, eles saem e ademais os cristãos também, porque eles sabem que muita coisa é fechada. sim. Então, eles podem sair, por exemplo, depois de comer. Né? Interessante, é legal. Então vira. Então. Mas os bancos, olha, os bancos funcionando, Uhum. os bancos funcionam normal. Aqui os bancos estão abertos das 8 horas da manhã até as 2, 3 horas do meio-dia. As escolas também, porque muitas crianças não fazem jejum, Ah, legal. sabe? Essas coisas importantes também, todas as escritórios do governo, tudo está aberto. Hein? Quando uma coisa assim, um projeto privado, particular, isso fica fechado por dono, porque ele descansa em casa e trabalha durante a noite. Se pode, né? Se tem como, maravilhoso. Fica bem trabalhando. Roda, mais uma pergunta. O Paulo pergunta o seguinte: depois da sua explicação sobre a cultura islâmica no Egito, ele se refere aqui, faz a pergunta se a família escolhe o marido da filha, existe essa prática? E se existe, como que as mulheres ou como as famílias lidam com isso? Olha, hoje em dia,
Temos muita mudança nesse tema. E nada que ver com religião. Esses são costumes antigos, sabe? Que a família escolheu o marido para sua filha. Mas e antes, por exemplo, as moças casaram com seus primos. Mas isso quase desapareceu aqui no Egito. Não aparece mais, porque agora as gerações cada vez estão estudando e sabemos que casar entre família e isso depois fazem muitas doenças, sabe? Então, agora a mulher não aceita que sua família escolhe, ela escolhe, sabe? Poxa, né? Pela escolha. E às vezes é um amigo, colega de trabalho, na faculdade, tudo isso. Mas aqui, por exemplo, a idade de casamento, por exemplo, Cairo é a cidade mais moderna aqui no Egito, sabe? Pode ser, por exemplo, a partir de 25 anos, A partir de... a idade de casamento, Olha só. 25, para terminar seus estudos, hein? Olha só. E nós vemos, claro, porque todo mundo aqui vai à faculdade, hein? Todo mundo faz estudos na faculdade. Então, aqui acabam, por exemplo, a faculdade, 22 anos, e 3 que ela faz outros estudos, tudo isso, e depois de escolher o marido, e também aqui no Egito, temos costumes importantes de fazer enxoval do casamento. É. E aqui compra muito, muito para isso, hein? O casamento é muito caro no Egito, hein? Muito. Depois falamos das costumes, no outro live também estou interessada de falar dos costumes dos árabes, Claro. sobre o casamento, mas também temos divórcio, porque às vezes perguntam, oh, aqui no seu país, sim, temos muita liberdade, a religião fez muita liberdade. Então, agora a mulher escolhe, a mulher tem muitos direitos, ao contrário, os homens querem os direitos da mulher. Justo, essa inversão tá muito bem feita, tá certo isso. A mulher manda agora, Eduardo, hein? Olha, Roda, eu já vi você negociando. Vendo você negociando, mulher no Egito manda muito. Você negociando é uma coisa incrível. Manda. Oh, A mulher e a mulher. Roda, falando nisso, falando nessa questão cultural religiosa, como isso influencia os trabalhos, a gente viu muito trabalho no Egito, muita gente trabalhando, o trabalho não para, as visitações, a gente estava em pontos turísticos, mas também em muito comércio. E Muito. como é que se dá? O Egito já está numa posição onde ele é milenarmente conhecido como um entreposto comercial, um entreposto de troca de mercadorias, de passagem. A posição do Egito é muito forte para isso, né? E hoje, ainda mais com o Canal de Suez, com toda essa relação comercial e turística, como é que ficou a interação entre a questão comercial e a questão cultural e turística? Como é que uma mexe com a outra dentro do Egito? Olha, aqui Egito, de verdade, tem muitos recursos humanos. Sim? Tem tudo. Egito tem tudo. Em nosso país, por exemplo, temos nosso canal do Suez, que a economia egípcia depende do canal do Suez, que é um canal também, Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Sim. Sabe? Onde lá passam todos os barcos grandes. E segundo, turismo, porque nosso país tem muito turismo, muitos turistas visitam o Egito, e temos outras coisas importantes. Os árabes conhecidos que são os melhores comerciantes no mundo. Em Brasil, vocês têm a maior comunidade árabe no mundo. Verdade, verdade. Sim. No Brasil, tem 15 milhões árabes lá, libaneses, sírios, palestinos, poucos egípcios, eu sei, mas de comerciantes são quase os melhores. Egito
muito famoso por algodão egípcio. Sim. E exporta para todo o mundo. Exporta para Brasil, Estados Unidos, Europa, todo o mundo. Sempre importa algodão egípcio. Então, vendemos para todo o mundo. Temos petróleo, temos ouro, temos tudo, hein? Verdade, muita coisa, né? Tem muita coisa. Muita coisa. Graças a Deus. Eu adorei aquela visita aos Na antiguidade perfumes, também. os perfumes egípcios, as essências. Nossa. E você, na antiguidade também, Egito teve muito ouro, hein? Ah, é? Imagina todos. Olha, no Museu do Cairo, o Tesouro de É verdade. Tutankhamon, para um rei que governou o Egito só 9 anos. E tem seu sarcófago de 110 quilos de ouro maciço, tem máscara de ouro, tem muitas joias de ouro para um faraó que governou o Egito só 9 anos. E conseguiu tanto. Mas de onde estava tudo isso ouro? Nós temos, na antiguidade, os faraós tiveram muitas minas de ouro. Você lembra que visitamos um templo, se chama Templo de Komombo, Sim, sim. que era para Deus Sobek, Deus É crocodilo? verdade, sim. Esse lugar foi onde estava todas as minas de ouro. Uau. Que o nome mesmo Komombo significa Monte do Ouro. Ah, E lá tivemos 97 minas de ouro. uau, hein? Mas hoje em dia, é, mas hoje em dia não tem ouro, porque os antigos egípcios eles faziam seus sarcófagos, joias, tudo, e Eles, já es- acabaram de tudo ouro que estava lá. eles esnobaram, né? Fizeram coisa É demais, mas lindo, ficou lindo. Não, as obras em ouro ficaram lindas. o mundo roubou É, muito ouro do Egito. E também, eu acho que fundiram muito ouro dos antigos egípcios e perdemos a artesania, é verdade. lamentavelmente. Roda, uma Uhum, pergunta aqui para nós, uma pergunta direcionada para você. uhum, Bom, antes da abertura da live eu expliquei que o islamismo segue o calendário lunar e nós seguimos o calendário exatamente, solar. Então o Egito segue os dois calendários. Ele segue o calendário solar e o exatamente, calendário lunar. A pergunta que veio é a exatamente. seguinte: o Ramadã acontece em épocas diferentes, certo? Eu vi que os anos são Uhum. diferentes e os períodos variam. Como é que vocês lidam com essa diferença de calendário e como vocês acompanham o calendário solar e o calendário lunar? Porque a gente já sabe que o próximo Ramadã não será na mesma época. Como é que vocês lidam com esses calendários? Olha, aqui no Egito normal, nós usamos o calendário solar, sempre, sabe? Mas nós sabemos também, por exemplo, se eu trabalho e tenho datas, tudo isso, eu escrevo as datas igual como vocês. Por exemplo, minhas datas de calendário solar, sabe? Mas, por exemplo, mês do Ramadã, nós contamos os meses de verdade, porque estamos esperando o Ramadã. E Ramadã está trocando cada um ano 11 dias para na frente. Ah, boa. Por isso, o Ramadã está trocando também de data, sabe? Sim. E está, por exemplo, o ano passado foi em 24 de abril. Esse ano, 13 de abril. Então ele vem. Está trocando, hein? E sempre está vendo a lua, nascimento da lua, e na Arábia Saudita. Eles avisam todos os muçulmanos, todos os países muçulmanos, sobre jejum e tudo isso. Se o Ah, dia para começar o jejum. tem todo um acompanhamento, então tem toda uma. Em Brasil, eu conheço muitos brasileiros que fazem jejum agora. Ah, acompanho, sim, verdade. São diferentes horários, hein? Por exemplo, agora que hora é lá em Brasil? Agora nós estamos às 8 da noite, 8h24. 8. E já começou o pôr do sol, né? Ah, Já foi? já foi. Nós já estamos no outono, então já foi. Já comeram os brasileiros muçulmanos, hein? Hum. Vocês estão que. Eu conheço
brasileiros bem praticantes da religião muçulmana. Sim, tem muitos, muitos. Eu também conheço e são conversas maravilhosas, Eu justamente por acho esse também, acompanhamento. eu acho que praticar a religião muçulmana lá é difícil, Ah, é? por, porque, para mim, eu estou pensando, por exemplo, aqui quando, Eduardo, quando aqui os turistas visitam Egito, perguntam por que está com lenço, tudo isso. Imagina se eu vou assim a Brasil, eu fiquei a mulher mais rara lá. Mas, Roda, olha que interessante, a moda do lenço e até uma retomada aqui no Brasil, porque nós temos a cultura africana muito forte, e do meio da África, né, da África Meridional, é muito forte, e o uso do lenço era muito comum e está retornando com muita força aqui no Brasil. Além disso, nós temos sim muitos muçulmanos aqui no Brasil, muitas muçulmanas, em comunidades bem marcadas, então é muito comum nós encontrarmos, sim. Que legal. Brasil, de verdade, e o mundo tem muita mistura, um país que respeita todas as culturas. Eu amo o povo brasileiro, de verdade, de coração, de verdade. Roda, o que você pode contar sobre as práticas de perdão e de gratidão que são Hum, desenvolvidas durante o Ramadã e como isso hum. influencia a vida de vocês após o Ramadã? Como é que isso influencia vocês para depois dessas práticas? Como isso mexe com vocês? Olha, é, a religião muçulmana tem muita coisa em comum com a religião cristã, a religião dos judeus, e o mesmo pensamento de pedir perdão de Deus. Olha, o ser humano é normal que ninguém completo sempre faz, por exemplo, um pecado. E sim, é normal, é? Então, nesse mês, por exemplo, começamos a rezar, concentrar assim na religião, com nosso Deus, para pagar esse pecado. E, ademais, de agradecer também, agradecer a Deus porque Ele dá para nós muitas coisas que não tem preço de verdade, sabe? Então, adoramos, agradecemos, pedimos perdão, sabe? Então, sempre isso é importante. E depois do Ramadã, também seguimos nossos costumes da religião. Rezamos tudo. Temos uma festa aí, depois do Ramadã, e voltamos a comer normal. Uhum. De verdade, ficamos o primeiro dia de festa sem ganas de comer. O estômago está acostumado que ficamos todo dia assim, sem comer durante o dia. Mas acostumado, sabe? Isso é muito raro. Mas depois costumamos de comer normal, 3 comidas durante o dia. Sim. E então, aproveitamos sempre do Ramadã durante o dia, também usamos muito o nosso livro sagrado para ler ao Corão. Muitos muçulmanos, eles podem ler todo o livro sagrado do Corão durante o mês de Ramadã. Gosta de acabar de ler tudo ao Corão durante o mês. Sim. Então, muita adoração e um tempo muito espiritual, sabe? Bom, De coisas só sentindo por nosso coração. O Egito já tem essa percepção, muitos turistas dizem, e já tem essa percepção espiritualizada. Eu acho que nessa época deve ficar acentuado, isso deve ficar bastante latente, né? Bem evidente. Muita coisa que assim sente como espiritual, muita coisa espiritual aqui no Egito. Ficar nas pirâmides,
tem uma coisa espiritual. Sim. Ficar na igreja onde ficou a Sagrada Família, para mim é um lugar muito espiritual, que não é muçulmano, hein? Uhum, verdade. Por exemplo, sabe? Mas e todas essas obras foram construídas por fé, sabe? Verdade. Por religião, por causa da religião. Então, para mim, isso fica muito espiritual. E nós também, os muçulmanos, acreditamos na religião dos judeus e também a religião cristã, hein? Então, para mim, quando vou com os turistas na igreja onde ficou a Sagrada Família, às vezes eu, assim, sinto uma coisa especial, muita emoção, sabe? Imagina o lugar onde ficou a Sagrada Família, a Virgem Maria, seu filho. Estou sempre, assim, quando estou começando assim, de falar da história dessa fuga, Uau, sim, uma história incrível. cansaram bastante. 3 anos no deserto egípcio, muito frio, passaram por frio, por calor, por tudo isso, e ficar lá foi muito difícil, hein? Sim, e quando a gente faz esse percurso Muito de ônibus, a gente percebe o percurso longo, é um percurso difícil, não é simples, né? Não, imagina, por exemplo, quando uma mulher tem uma criança, sabe? E saem durante, por exemplo, o inverno. Uau. E no carro, fecha as janelas, tudo isso, ficam com a manta. E se estamos em calor, quando em verão, por exemplo, quando ficamos no verão, assim aprendimos ar condicionado. Imagina a fuga da Sagrada Família, foi muito difícil com seu assim bebezinho que eles saíram de Belém quando Cristo teve 1 ano e voltaram à Palestina quando ele teve 4 anos e meio. Então, toda viagem, ida e volta, de 3 anos e meio. Imagina tudo isso, Uau. esses anos. A viagem foi muito forte. Sim. Ah, Para mim, isso, muito espiritual. aliás, Roda, é lógico que eu não dá para encerrar esse assunto hoje, mas há muitos estudiosos que comentam que muito, não só do Hum, cristianismo primitivo, como da filosofia que foi praticada grega, passaram hum, pelo Egito, tamanho a concentração de conhecimento e a concentração de cultura devido à história do Egito e à passagem de muitos pensadores, de muitos imperadores e de um grande hum. arcabouço de troca de conhecimento, de troca de ideia que se praticava no Egito. E de como isso influenciou tanto o lado ocidental como o lado oriental. Eu não quero, lógico, Cultura. eu sei que não dá para encerrar isso hoje, porque é muito assunto, mas isso é um Hum. ponto que eu acho que vale muito a pena a gente abordar em algum momento, viu? De verdade, muita mistura aqui. De verdade, todas as civilizações que passaram por Egito aprenderam bem de Egito e fizeram muita mistura depois. Por exemplo, eh, os faraós eles construíram pirâmides e depois apareceram outras pirâmides no mundo. Por exemplo, México tem pirâmide, Verdade. né? Peru tem pirâmides. Acho que Cuba também tem uma coisa assim. Então, tudo isso tem relação e às vezes estou pensando que eles passaram por Egito e aprenderam essa cultura, hein? Olha, Ademais, quando os gregos estavam em Egito, sim, eles faziam arquitetura, tem muita mistura de arte egípcia com a arte greco-romana. Por exemplo, em todos os seus templos, eles fizeram mistura
eles usaram nossos deuses, deusa Isis, deusa Hathor, Sim. mas com roupa greco-romana, com cabelo assim, crispo, como o cabelo deles. Então, essas são misturas, hein? E normal. Ah, o bom é que a história permanece, né? A cultura acaba sendo transmitida, ela se perpetua, né? E a cultura egípcia se perpetuou. Isso é muito bom, né, de acompanhar. Roda, uma pergunta para nós. Ah, o próximo Ramadã A cultura, deixa eu dizer uma coisa. A cultura egípcia chegou ao Brasil também, hein? chegou sim, chegou muito forte. Nos carnavais, hoje em dia, em Brasil, tem canções sobre Egito, hein? Tem grupo de axé cantando sobre o Egito. Já vi no carnaval. Brasileiros têm, por exemplo, roupa de faraós, assim. Gostei. Já vi no YouTube, e desejo um dia vou ver tudo isso lá em Brasil. Esperemos. Nossa, você vai amar, é delicioso. Roda, Obrigada. perguntaram o seguinte, ó, o Ramadã de 2022 vai ser do dia 3 de abril a 2 de maio. Se alguém, se os brasileiros quiserem pegar uma parte do Ramadã para conhecer essa festividade final, essa questão das orações e fazer o roteiro turístico para as mesquitas, para essa parte espiritual, para participar dessa troca com a cultura islâmica egípcia, tem roteiro para que as pessoas consigam fazer visitas e consigam participar desses Claro, eventos? claro. Temos muitas visitas, mesquitas lindíssimas, bem antigas, para viver todos esses sentimentos aqui em Egito, para viver esse momento conosco, sabe? Para ver as mesquitas, tudo isso. E montes das mesquitas aqui para visitar em Egito. Muito bom. Olha, a Sandra Regina Pérez mandou um abraço. Ela disse que deve ser uma fase de muita interiorização espiritual que realmente ajuda muito na evolução. Obrigado, Sandra, pelo comentário. Aqui são as mesquitas mais que os egípcios mesmos, sim. Verdade, né? Em todas partes, todas as ruas aqui estão cheias com mesquitas, sim. Não Tem tudo. Roda, quer De deixar. verdade, temos tudo. Roda, Temos templos, temos mesquitas, igrejas. Cada religião, acho que tem uma coisa aqui. Tem sua construção. que bom, né? É bom porque a diversidade se encontra e todo mundo consegue se identificar com o Egito, né? É, tem muitas culturas diferentes. Muita variedade das culturas aqui no Egito. Que bom. Roda, que mensagem você quer deixar para a gente, antes de encerrar, sobre o Ramadã, sobre a prática do Ramadã no Egito, sobre o islamismo que chegou no Egito e ficou e tomou conta e hoje é predominante e faz parte não só da religião, mas da cultura. Que mensagem você deixa nessa época de Ramadã para nós brasileiros e para todos que vão acompanhar essa mensagem? Aqui, por exemplo, nesse momento, em Ramadã, um mês que todo mundo está esperando para fazer nossa adoração e ficamos felizes e recebemos esse mês com muita alegria, sabe? Com uma energia completa. Então, ficamos aqui felizes e recebemos também trabalho, muito trabalho. Então, eu aqui, nesse tempo, feliz e mando muito amor para todos que já ficaram conosco e assistiram nosso live. E graças a Deus que nós temos gente linda como vocês que interessados em escutar nossa cultura, sobre nossa religião, qualquer dúvida a gente tem, pode escrever para mim. E,
E aqui fazemos uma coisa interessante em Egito. Sempre no roteiro temos uma visita para a mesquita. Você lembra que todo seu, por exemplo, seu grupo foi para a mesquita Alabastro de Mohamed Ali Pacha, tudo isso, sabe? Sempre lá contamos parte da cultura muçulmana, sabe? Uma parte da nossa religião muçulmana. E damos livros de graça em português Verdade. sobre a religião muçulmana. E também lá temos livros sobre a religião muçulmana em português. Então, se há alguém interessado, nós mandamos para ele também esses livros de graça e presente do Egito para todos que interessados para ler sua cultura e ler sobre sua religião. E olha, eu digo, como curioso, como uma pessoa que gosta de ler, e digo para qualquer pessoa que goste de ler, vale muito a pena, porque se nós estamos falando de um povo, se nós estamos falando de uma comunidade, entender a religião da comunidade é entender as pessoas que estão lá dentro, é entender como as pessoas se relacionam e convivem. Então, é muito gostoso de ler, independente da religião que se pratique, independente da fé que a pessoa professe, eu acho que conhecer para adentrar no mundo novo e conhecer e experimentar o mundo novo sempre vale a pena. Então, quem puder e quem quiser, leia sim, vale muito, é muito gostoso. Obrigada, Eduardo. Roda, obrigado. Eu sei que é bom. Se aqui agora é 8h40, aí provavelmente 8, 9, 10, 11, meia-noite, quase 1 da manhã já. Então, você Sim. já vocês vão fazer o de jejum, né, da madrugada, das 3 da manhã. Eu te agradeço. Obrigado por todo o seu tempo. Obrigado pela sua De nada, dedicação. querido. Semana que vem nos encontramos? Então, e falamos na semana seguinte, que assunto, que tema falamos na semana seguinte? Olha, eu vou conversar com as meninas da SPIN, vou conversar com a Sandra, com a Val. Talvez a gente fale de algum roteiro, se você estiver interessada, de algum dos templos e de algum dos grandes imperadores do Egito. O que você acha? Perfeito. Podemos fazer o tema sobre os templos do Egito. Boa! Podemos falar sobre os templos, maravilhoso. Topo. Templos todos faraós, né? Temos muitos templos, montes dos templos. Na quinta-feira que vem, falamos dos templos dos faraós que estão lá no sul do Egito. Sul do Egito? Ah, meu Deus! Sul do Egito! Eu quero muito, quero muito. Sul do Egito, maravilha, maravilha. Você lembra quando fizemos cruzeiro? E muito lindo. Vamos viver na semana que vem Momento dos Faraós com seus monumentos também. Perfeito. Os templos maravilhosos, bem grandes, gigantes. E vou também preparar fotos desses templos para mostrar para a gente também. Ótimo! E aí a gente posta junto, a gente vai fazer uma postagem linda, com imagens, com a nossa live, tudo bonito. Então, gente, espero vocês. Eu e Eduardo, esperamos vocês na semana que vem para falar sobre os templos egípcios. Perfeito! Obrigada. E boa noite. Para mim, boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. Bom descanso. Até mais, Roda. Tenha um dia muito bem abençoado. Todos nós. Para todo mundo. Obrigada. Bom, então, tchau, Habibi, tchau, tchau. Adeus. Então foi isso. Esse foi o Encontro com a Roda. Foi um oferecimento da SPIN, então agradecemos. Sandra, muito obrigado. Obrigado, SPIN Viagens. Para quem quiser conhecer o Egito, conversar com a Roda no Egito, a Sandra prepara um roteiro maravilhoso e andar com a Roda pelo Egito é uma experiência em si. E para todos nós que participamos, excelente noite a todos. Muito obrigado e até semana que vem.